dá vontade de ficar ouvindo um sonzinho, né? Me senti num restaurante agora. Som ambiente, né? Friozinho. Não tá no mudo não. Boa noite, não tá no mudo não. Deve ser às 19 horas, é o pico da internet, entendeu? É o pior dos mundos. Mas vão me avisando aí se acontecer alguma coisa que a gente vai pausando e vai retomando, porque o importante é que vocês acompanhem a aula. Estou gravando aqui pelo Meet, pela minha câmera, depois eu disponibilizo para vocês. Hoje no matutino a gente não conseguiu gravar, eu combinei que vou disponibilizar a aula de vocês para que eles possam assistir. Combinado? E vão me avisando aí se for travando, tal, que eu estou tentando prestar atenção. Eu estou no cabo, espero que funcione o mínimo hoje, né? Então, aula 3. Eu prometi a aula passada que hoje a gente começaria a nossa conversa sobre empresário, né? Sobre o conceito de empresário. Mas mais uma vez, quando eu vou pegar isso que é vontade de adiantar a matéria, né? Quando eu pego nossa doutrina que a gente está usando, o Marlon Tomazetti, eu verifiquei que tem o capítulo 4 e o capítulo 5 ainda, olha. Capítulo 4 e capítulo 5, que pensando em deixar um pouco mais de tempo para que a gente possa se dedicar a alguns assuntos que, ao meu ponto de vista, como advogado e até mesmo como professor de direito empresarial, acredito que seja mais vantajoso para vocês. Então, na aula 4 e na aula 5, se vocês forem fazer a leitura, se vocês forem fazer a análise do Marlon, então, previamente já estou dizendo, não estou plagiando, eu estou me baseando realmente ali na parte intelectual do Marlon Tomazetti. A minha parte aqui vai ser fazer a minha própria interpretação e indicar aqui para vocês a bibliografia, algumas coisas, algum caminho aqui de raciocínio que possa estar ajudando a vocês nesse conteúdo. Então, o capítulo 4 e o capítulo 5, quase que na integralidade, eu vou trabalhar aqui como chamando eles, né, nominando esses dois capítulos de aula 3. Professor, por que o senhor vai fazer isso? Eu estou fazendo isso porque eu estou pensando em deixar o conteúdo de forma um pouco mais objetiva e um pouco mais didática para vocês que no futuro serão ou advogados ou aí qualquer outra profissão do ramo jurídico. Por que eu estou dizendo isso? Porque na aula de hoje eu vou tangenciar, eu vou retomar aqui alguns conceitos, algumas coisas que a gente já conversou na aula passada, mas eu vou construir o cenário de toda a conversa do conceito de empresário, para na próxima aula podermos realmente fazermos, né, começarmos a dissecar o conceito de empresário, de não empresário, elemento da atividade empresarial e depois empresário individual, MEI e EIRELI. Esse é o meu plano quanto a essa parte geral aí do direito da empresa, para depois a gente adentrarmos na conversa de estabelecimento e algumas outras coisas que daí nós já penso eu que estaremos lá no segundo bimestre. Acredito que aqui no primeiro bimestre a gente vai avançar aí no máximo até empresário individual. Gostaria eu de chegar até o MEI para não fracionar os conteúdos. Acredito que Eireli fica um pouco pesado para nós aqui para essa primeira prova, mas não vamos se preocupar porque até onde, quer dizer, onde chegarmos vai ser onde nós vamos marcar a matéria aí, vai ser onde nós vamos fazer a revisão e será até onde terão as questões lá para vocês resolverem, né? Não sou o ministro da saúde, mas no dia D, que será o dia da nossa avaliação. Então, para você que está seguindo aí o Marlon Tomazetti, na minha edição, que é a 9ª edição, e lá esses dois capítulos estão localizados nas páginas 44 e 40, a 99, né? Quiçá a 45. Então, capítulo 4 e capítulo 5, pretendo estar conversando quase que na integralidade hoje. E aí, começando aqui, como dizia minha velha avó, começando do começo, né? Formação do conceito de empresa. E vejamos ali que eu indiquei 4 quadradinhos, né? 4 travessões.
E o primeiro travessão eu venho aqui e faço um lembrete, faço um beliscão aqui na sua memória. Decorre da visão moderna de empresário. Então aqui com certeza nós já vamos estar lembrando aqui o nosso raciocínio, olhando ali para o quadradinho, para o segundo quadradinho também, olha, origem italiana, 42, unificação do direito civil. Então nesses dois quadradinhos eu estou querendo te lembrar, estou te beliscando aqui, estou fazendo uma provocação jurídica para que você relembre aqui a teoria Giaschini, a reforma lá do direito civil com o direito comercial italiano, que foi a unificação do Código Civil com o Código Comercial, assim como em 2002 aqui no Brasil nós espelhamos, nós imitamos, nós tomamos como a mesma técnica jurídica e aglutinamos aqui num único código chamado hoje Código Civil. Tem aqueles atrevidos que se lançam a chamar de Código do Direito Privado. Não é o caso, é chamado Código de Direito Civil e a parte que nos interessa é a parte do direito empresarial, artigos 966 a 1195. Isso aqui a gente já conversou, estou apenas provocando os senhores. O terceiro travessão ali talvez seja uma informação nova, mas de conhecimento popular. Empresário traço falência, não empresário traço insolvência civil. Professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Evidentemente que eu não vou trabalhar no Instituto de Falência, de Recuperação Judicial com vocês, que isso aí vai ficar lá com o professor Givago, acredito eu, lá no antigo segundo, terceiro, antigo quarto ano, hoje nem, né, acho que é sétimo e oitavo semestres, eu nem me atrevo a entrar na disciplina dele, mas eu posso aqui estar chamando vocês para que quando eu sou empresário, então quando eu estou aqui me valendo do direito empresarial, a lei brasileira, ela me oferece amparo, né? Eu tenho o Instituto da Recuperação Judicial, o Instituto de Falência, que nada mais é, né, a grosso modo, né? Não vão sair por aí dizendo que eu expliquei o que é falência, porque eu não expliquei, eu só estou apenas tangenciando a questão, dizendo para vocês que quando nós temos uma atividade empresarial que se encontra em dificuldades, que não paga suas contas ou outras questões que depois vocês vão estudar com o professor Givago, é possível, nós temos leis brasileiras que é possível a gente tentar a recuperação dessa atividade empresarial. Ao contrário de quando nós somos pessoas físicas, se nós não exercemos atividades empresariais ou até as atividades que são consideradas não empresárias, que depois a gente vai ver certinho, elas não estão sujeitas ao processo falimentar, ao processo de falência e à recuperação judicial. Então, quando eu ou você deixamos de pagar as contas ou não temos condições para arcar com as nossas contas, eu sei que vulgarmente você vai falar, professor, mas eu estou falido nessa pandemia. Vulgarmente, nós usamos popularmente esse termo estou falido, mas juridicamente esse termo não é possível para mim ou para você quando eu ou você não conseguimos pagar as nossas contas, pessoas físicas que somos não empresários, nós se tornamos insolventes civis. É um instituto um pouquinho diferente, existe tramitação lá no Congresso Nacional de Projeto de Lei que altera o Código de Defesa do Consumidor, trazendo o Instituto da Recuperação Judicial para as pessoas físicas. Né? Eu disse na minha apresentação no primeiro dia que essa é a minha área de concentração de estudos no mestrado, lá quando eu fiz a minha dissertação. Porém, essa lei ela precisa ser aprovada, precisa haver essa atualização do Código de Defesa do Consumidor. Acredito que não será por tão já. Esses dias estiveram lá para pautar essa discussão, mas acabou não sendo pautado. Então, vamos aguardar. Fiquem aí de cabelos em pés. O dia que verem essa discussão, lembrem-se de mim, que estou aqui neste momento lembrando vocês que nós, quanto pessoas físicas não empresários, nós não temos leis que nos amparem quanto à recuperação dessas dívidas. Essa, infelizmente, é a nossa posição. No Brasil, então ali já o último quadradinho, no Brasil, o legislador fez a opção de não conceituar empresa, pelo menos previamente. O legislador brasileiro, que a gente vai começar na próxima aula, ele começa pelo artigo 966 e ele faz do conceito de empresário. Se você se lembrar da aula que eu contei para vocês lá sobre a teoria da empresa,
Na Itália, a Skinny propõe a conceituação de atividade empresarial. Lembram-se? Atividade com 4 vértices: sujeito, patrimônio, função e o último vértice lá, o que foi motivado, né, foi inspirado também ali da questão do fascismo, o vértice da gestão do empresário. Então, aqui no Brasil, nós adotamos a teoria da empresa sim, a partir de 2002, mas é um pouquinho diferente da teoria ali da nossa gênese, ali do embrião italiano. Mas nós estamos baseados na teoria da empresa sim, nós adotamos a teoria da empresa sim aqui no Brasil, apenas com algumas ressalvas, apenas com alguns cortes que nós vamos, obviamente, estar conversando aqui com vocês. Conceitos jurídicos de empresa. E eu começo a aula dizendo para vocês, não existindo definição legal de empresa, mas sim de seu titular, empresário. Quando a gente fala não existe definição legal, nós estamos dizendo que não é que não tem conceito. Nós estamos dizendo que a lei não se preocupou de conceituar quem é a empresa aqui no Brasil, e sim se preocupou através do artigo 966 do Código Civil, o primeiro artigo aqui do direito da empresa, se preocupou em conceituar empresário. Nós vamos ver isso com muita tranquilidade na próxima aula. E aí, os doutrinadores, sempre quando a lei não faz o seu dever de casa, cabe aos doutrinadores, aqueles estudiosos aqui do direito, se debruçarem sobre a questão e analisarem o que talvez ficasse melhor. Então, coube aos doutrinadores a busca do conceito jurídico de empresa e qual a sua natureza jurídica aqui dentro do direito empresarial. Eu sei que quando a gente fala natureza jurídica de um determinado instituto, o aluno já arrepia os cabelos e pensa, meu Deus do céu, será que o professor está querendo falar lá de TGP, de introdução ao direito? Não. Eu aprendi que a gente sempre tem que analisar a natureza jurídica dos institutos, porque analisando a natureza jurídica dos institutos, será mais fácil da gente entender o porquê, por que razão e para que serve. E quando a gente entende o porquê, para que razão e para que serve, a gente aprende determinado assunto, determinado conteúdo. Destacamos toda essa minha conversa, né? Destaco a teoria de Aschini, Itália, 42, conhecida como teoria poliédrica, né? Vem lá a sua inspiração no triângulo não, no diamante contra a luz, que projetado ali os seus vértices de feixe de luz no chão, cada um teria uma cor diferente, e com isso Aschini imaginou que poderia conceituar a atividade empresarial de uma forma um pouco mais complexa, de uma forma um pouco menos objetiva, e com isso ele traz aquela análise, aquela proposta de conceituação de teoria, né, de conceito de empresa como sendo uma possibilidade de 4 vértices sendo analisados em conjunto ou em separado. Isso aqui a gente já conversou largamente, eu estou apenas aqui retomando a conversa. E eu vou tangenciar aquilo que a gente já conversou com onde eu quero chegar na próxima aula. Então, quando eu estou falando aqui de teoria da Aschini, 42, teoria da empresa, o primeiro aspecto que vem em minha mente seria o aspecto subjetivo. Olha ali que eu fiz questão de fazer a transcrição. Quem exerce a empresa é igual ao empresário, que é igual ao quê? Sujeito. Ou seja, e ali entre parênteses eu também faço a explicação para vocês. Olha ali, o sujeito pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Poxa, professor, eu tenho um pouquinho de dificuldade com essa questão de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então calma, que aqui no decorrer da nossa conversa eu vou tentar exemplificar sempre, principalmente na próxima aula, né, o conceito de empresário quanto pessoa física e quanto pessoa jurídica, porque a nossa tendência é sempre imaginar que estamos falando ali da pessoa física, e sendo que na verdade, na maioria dos casos, nós estamos falando da pessoa jurídica. Então calma, que eu sei que isso aqui ainda é um assunto novo, ainda a gente vai demandar aqui de um certo tempo até que vocês consigam amadurecer essa nossa conversa. Que em nome próprio exerce atividade economicamente organizada. Eu não vou ousar neste momento em perguntar para vocês o que é atividade economicamente organizada. Eu gostaria muito que vocês anotassem essa locução, né, esse trinômio
aí no caderno de vocês. Por quê? Na próxima aula, quando eu for desenvolver a conversa legal sobre o conceito de empresário, eu vou desenvolver, eu vou provocá-los juridicamente a vocês me explicarem, a vocês me falarem o que vocês acham que pode vir a ser esse conceito de atividade economicamente organizada. E fechando aqui esse aspecto subjetivo da teoria da empresa, eu concluo ali o slide dizendo que é feito esse aspecto subjetivo, o titular aí da atividade empresarial faz isso de forma, até a palavra está escrita, é com I, né? Profissional, não profissional. Ali está profissional de profissão, né? Está tudo errado, é profissional. Então, aqui no aspecto subjetivo, quando nós estamos pensando na teoria de Askine, quando nós estamos pensando na teoria da empresa, nós estamos pensando que alguém, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que exerce essa atividade em nome próprio. Quando eu estou dizendo nome próprio, o nome ali do próprio titular, seja pessoa jurídica ou pessoa física. Vocês ainda não têm o conceito do que é atividade economicamente organizada, mas a gente vai desenvolver isso na próxima aula e de forma profissional. Isso aqui seria o vértice do empresário, o vértice subjetivo, o aspecto subjetivo daquilo que podemos nominar como teoria da empresa. Então vejam que o Brasil vai se basear sim no aspecto subjetivo da teoria da empresa. Mas calma que isso será na aula que vem. Aspecto funcional. Aspecto funcional, acho que esse aqui está um pouco mais fácil, talvez não demande tanto tempo aqui de raciocínio nosso. Por quê? Eu coloquei ali, ó, a função, esse aspecto funcional, seria a atividade empresarial. Aí fica um pouco mais fácil. Quando você imagina aí na UniFCV como uma atividade empresarial, quando você pensa em atividade, você pode ali nominar uma série de coisas. O abrir e fechar das portas, a tesouraria funcionando, a secretaria funcionando, as próprias salas de aula funcionando. Isso aqui que nós estamos fazendo, que é uma aula remota funcionando, tudo isso aqui tem a ver com o aspecto funcional da atividade empresarial da UniFCV, que o seu objeto talvez geral ou mais amplo que a gente possa imaginar seria a prestação de serviços acadêmicos ou educacionais aí para vocês. E essa prestação de serviço ela engloba uma série de coisas, inclusive professores, tesouraria, secretaria, suporte, conteúdo. Todas essas questões estão envolvendo ali o aspecto funcional da teoria de empresa, hoje adotada finalmente aqui no Brasil. Fora isso, nós ainda temos dois vértices ainda para... Destravou? Eu vou voltar um minutinho. Então, aqui finalizando, retomou? Deu certo? Então, agora retomando aqui, finalizando o segundo vértice que a gente já conversou, seria o aspecto funcional, que seriam as atividades desenvolvidas aqui dessa empresa, atividade empresarial, e que a gente pode nominá-las, todas elas envolvendo aí a prestação de serviço, no caso aí a atividade de prestação de serviço acadêmico ou educacional, como vocês acharem melhor a nominação aí para vocês. E aí, tem dois vértices ainda para a gente investigar. O vértice objetivo, ou também chamado de vértice patrimonial, seria a questão que, pelo menos na gênese ali do conceito da teoria de Askine em 42, né? A atividade, quando a gente está falando em atividade, estou pensando em aspecto funcional, né? Estou pensando em movimento, pensando em alguma coisa nesse sentido. Pelo empresário, quando eu estou falando em empresário, eu estou pensando ali pessoa física ou pessoa jurídica, mas que está exercendo atividade, concorda? Então, quando eu estou pensando em empresário, eu estou imaginando ali o vértice subjetivo. Exige um instrumento eficaz para o seu fim, sendo o estabelecimento. Então, lá na origem, Askine imaginou que não era possível eu estar fazendo aqui uma atividade, prestando aqui um serviço empresarial, se não houvesse um local. E no direito italiano, este estabelecimento é chamado de azienda. Transcrevendo isso aqui para nós, patrimônio aziendal. Acho que até no próximo slide eu coloquei isso. Ó, que não é... Isso aqui a gente vai conversar numa aula específica que é sobre o estabelecimento, ponto comercial e uma série de outras coisas. Mas aqui eu estou falando
do vértice objetivo, do vértice patrimonial. Não tem como eu saltar desta nossa conversa sem eu lembrá-los aqui do vértice objetivo, do vértice do estabelecimento, que a Skinny concebeu lá em 42 como sendo importante para o exercício aqui da atividade empresarial. E evidentemente que ali entre parênteses eu coloquei complexo de bens móveis ou imóveis. Então, móveis, se você estiver olhando lá, estivesse numa sala de aula física, os bens móveis são bem fáceis, né? Mesas, carteiras, computador, data show, ar-condicionado. Bens imóveis, né? Se a faculdade tiver ali propriedade do imóvel ali que guarnece ali a sua sede, é um bem imóvel. Isso aí vocês não têm dificuldade. Corpóreos são aqueles que são corporificados, aqueles que a gente consegue pegar, consegue enxergar. E os incorpóreos, que aqui também é uma outra conversa, que são aqueles que a gente não consegue, talvez, tatificar. Boa fama, né? É um excelente exemplo de um bem incorpóreo que engloba ali, depois a gente vai ver junto com a clientela, junto com a freguesia, a questão do estabelecimento, utilizados pelo empresário para o exercício da sua atividade. Então, quando a gente pensa em tudo isso... Boa noite, Fernando. Quando a gente pensa em tudo isso, nós estamos pensando em estabelecimento empresarial. E eu acredito que eu tenha feito a anotação, não fiz agora, mas então eu já vou fazer, de que quando a gente está falando de estabelecimento, se eu voltar um slide aqui, quando a gente está falando em patrimônio aziendal, regra geral, veja, regra geral, nós estamos pensando em um todo. Posso fracionar, professor? Claro que pode fracionar. A gente vai conversar em aulas específicas, né? A aula vai se chamar Negócios do Estabelecimento Empresarial. E a gente vai verificar que a gente pode vender ponto, pode vender nome, pode fazer uma série de coisas dentro aqui do direito empresarial. Neste momento, eu estou apenas beliscando aqui a memória de vocês, apenas relembrando que a teoria de Skinny lá de 1942, um dos vértices dele era o vértice do patrimônio, era o vértice do estabelecimento. Acrescentei nessa aula do dia 22 a palavrinha patrimônio aziendal, que aqui a gente pode chamar também de azienda, ou seja, estabelecimento empresarial. Por enquanto, nada de novo, apenas introduzindo a conversa que eu quero chegar. E acredito que o último vértice, porque já falamos de 3, então acredito que esteja já tocando no último vértice da teoria de Skinny, aspecto corporativo ou institucional. A empresa é vista como um resultado da organização do pessoal, formada pelo empresário e pelos seus colaboradores. Frase bonita, bem posta, não fui eu que escrevi, obviamente eu copiei isso aí do Marlon, mas nada mais é do que dizendo que é a gestão do empresário daquela referida atividade empresarial, fazendo uma ponte, tangenciando o conceito do próprio titular, que é o vértice subjetivo, que é o empresário, mais o estabelecimento, que é o local onde é desenvolvida a atividade empresarial, e mais o vértice funcional, que seria a função daquela determinada atividade. Tudo isso não dá para se esquecer, não dá para pular da questão da gestão do empresário. Eu apenas lembro vocês que na origem, na gênese dessa conceituação, Skinny ele não pôde se furtar da questão do fascismo. Aqui no direito brasileiro a gente não discute essa questão e a gente faz essa análise, essa adaptação para vértice corporativo, vértice institucional, que seria a gestão do empresário desses outros fatores para que ele consiga chegar ali no melhor resultado possível. Isso é o que se imagina de teoria de atividade empresarial no direito brasileiro. Professor, mas eu posso ter resultados diversos? Pode, nós não estamos aqui numa aula de direito de contabilidade, nós estamos numa aula de direito empresarial ainda, conversando sobre a parte mais filosófica aqui do conceito de empresário. Talvez seja um pouco prematura essa minha afirmação, deveria talvez até nem ter colocado, mas eu vou deixá-la aí porque na próxima aula eu vou dizer, olha, lembrem-se que eu falei isso na aula passada, no Brasil, o Brasil acabou se afastando um pouquinho da concepção italiana. Como assim da concepção italiana? No direito italiano, para Skinny, empresa, atividade empresarial são aqueles 4 vértices.
para nós aqui no Brasil, como a gente começa a nossa legislação, quando a gente começa o direito da empresa, a gente começa conceituando empresário, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, vocês vão ver que se eu fizer uma pergunta, né, poxa vida, se a gente começa conceituando empresário, evidentemente que o legislativo brasileiro, o direito brasileiro deu muito mais ênfase ao vértice do empresário do que os outros vértices. Não estou dizendo que os outros você não consiga identificar, consegue sim, mas o vértice que teve um pouquinho mais de peso aqui no direito brasileiro foi o vértice subjetivo e por isso que a gente começa o direito empresarial com o conceito de empresário. E aí, né, chegando finalmente ao conceito de empresário, que ainda não será hoje, né, mas eu vou colocar aqui algumas caraminholas nas suas cabeças, né, hoje, algumas caraminholas jurídicas, né, eu começo ali indicando espécies de empresários. E daí eu subdivido esses empresários, essa atividade empresarial, em duas subclasses, se eu posso assim chamar, né, em duas classes. Os empresários individuais, que são aqueles que exercem de maneira individual a atividade empresarial, e ainda que seja prematuro a minha fala, mas eu vou me arriscar, aqui eu estaria pensando no empresário individual, no MEI e na EIRELI. Eu vou deixar uma aula própria para cada um desses institutos no direito brasileiro. Então, são atividades empresariais exercidas de forma individual. Empresário individual, MEI e EIRELI. Trataremos com muita tranquilidade e preferencialmente cada um desses institutos em uma das aulas para que a gente possa conversar sem pressa. Isso aqui eu acho que é o que tem de quase mais importante aqui nessa primeira parte aqui desse semestre de 2021 da parte da teoria das empresas. E existe também a possibilidade da atividade empresarial ser exercida, né, ser elaborada de forma coletiva, que é quando nós estamos fazendo isso por meio das sociedades. Fiquem tranquilos, isso é um acalento aos seus coraçõezinhos, que isso aqui não é matéria do primeiro semestre, então a parte das sociedades ficará lá para o segundo semestre, tem uma disciplina própria chamada Direito das Sociedades, né? Se eu não ganhar na Mega Sena ou se o Covid não me pegar pela segunda vez, eu serei, acredito eu, professor do Direito das Sociedades e a gente vai conversar sobre as sociedades empresárias e as sociedades não empresárias. Das empresárias aqui no direito brasileiro nós vamos esgotá-las, as 5 vigentes. Nome coletivo e comandita simples, acredito que vocês nunca tenham ouvido falar. A LTDA e a SA, muito, as duas mais usuais. E a comandita por ações, que também é uma outra sociedade que está em desuso. E depois as sociedades não empresárias, chamadas de sociedades simples, né? Que são aquelas dos médicos, dos advogados. E aquelas sociedades que também não possuem registro no órgão competente, seja junta comercial ou cartórios ou órgão de classe, que são chamadas de sociedades comuns. Essa nossa conversa é para o segundo semestre. Agora, eu quero apenas que você consiga entender que a atividade empresarial ela pode ser realizada por uma única pessoa ou por várias pessoas em conjunto. Quando ela é realizada por uma única pessoa, nós chamamos de exercício individual da atividade empresarial. Consegue exemplificar, professor? Lógico. Empresário individual, MEI e EIRELI. Depois vocês vão acompanhar comigo, isso aqui foi uma construção jurídica ao longo aqui, depois da teoria da empresa de 2002 no Brasil. E a forma coletiva, que são as sociedades, que também, né, a gente vai conversar um pouquinho, mas o mérito ali mesmo da questão das sociedades ficará ao segundo semestre. Eu venho e coloco aí a lei que criou a EIRELI, a 12441 de 2011. Então, até 2011 no Brasil não havia a possibilidade de você exercer uma atividade empresarial de forma individual com as garantias ou com a separação patrimonial que, por exemplo, uma sociedade limitada trazia aqui como segurança. Calma que a gente vai conversar sobre isso em uma aula própria com no mínimo de 60 minutos para que a gente possa debater, tirar todas as dúvidas sobre empresário individual, MEI e EIRELI. Aqui eu estou simplesmente apontando para vocês que existe atividade empresarial realizada de forma individual, de forma sozinho, e existe atividade empresarial realizada em
conjunto, de forma coletiva, que são as sociedades. É apenas esses dois conceitos que são importantes. Anoto aqui também que, depois a gente vai ver isso com um pouco mais de propriedade, que o Código Civil criou duas figuras, o empresário rural e o pequeno empresário. Ambos possuem tratamentos diferenciados pela lei. A gente vai ver isso oportunamente. É como se fossem umas subclasses do exercício individual da atividade empresarial. Calma que não é hoje a conversa ainda sobre isso. E pensando... Deixa eu só ver uma coisinha. Ah, não. Pensei que eu já tinha feito outra coisa. Não, tá certinho. E pensando aqui no exercício dessa atividade empresarial, eu venho aqui nominando a questão individual e a questão coletiva, como eu já falei para vocês, que a gente vai ver. Na questão individual, né, aqui agora nessa questão eu estou dizendo dos não empresários, mas quem são não empresários? Poxa, professor, o senhor nem conceitou o empresário, quer falar do não empresário? Eu só vou indicar neste momento, porque na próxima aula a gente vai conversar longamente sobre os empresários e os não empresários. De maneira bem superficial, os não empresários nesse momento, se for de forma individual, ou seja, uma única pessoa, eu vou colocar que são aquelas pessoas que trabalham com intelecto, com ciência, com literatura ou com arte. Ah, professor, por quê? Depois a gente vai ver por que essas pessoas são consideradas não empresários. E de forma coletiva, eu trago ali 3 indicações. A questão das associações, né, sem fins econômicos. Então, você pode imaginar aí a Associação dos Funcionários do Banco do Brasil. Poxa vida, é uma PJ? Claro que é uma PJ. Tem fins lucrativos? Não tem. Ali é para recreio, ali é para lazer dos funcionários do banco. Pode me dar um outro exemplo? Sim. A Associação dos Funcionários da Prefeitura de Maringá. A Associação dos Moradores da... Eu lembro quando eu morava lá da Zona 7. Tem fins lucrativos? Não, não tem fins lucrativos. Para que serve a Associação de Moradores da Zona 7? Para tentar ali ajudar a Zona 7. Na minha época lá eles queriam resolver a questão do barulho do Canarinhos, né? Resolveram, coitado do Canarinhos, até fechou. Então, associações são, regra geral, sem fins lucrativos. Porque se tiver fins lucrativos é uma sociedade, não é uma associação. Fundações, a gente tem pouco contato com fundação, mas você pode pensar aí na Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Auen, quando foi criada lá, né? Porque não são essenciais? Não é que não são essenciais. Elas são essenciais sim, elas são não empresariais. Não empresariais. Depois a gente vai ver na próxima aula, que eu, na verdade estou deixando isso aqui tudo em aberto. Olha só como eu estou me responsabilizando e me comprometendo. Eu estou deixando todo em aberto esses conceitos para poder fechar na próxima aula. A gente traz aqui ainda nesse exercício, no mesmo lugar aqui da questão dessas atividades não empresárias. Veja que esse slide está escrito em cima. Atividades consideradas não empresárias. A gente, porque em razão da inserção tardia da teoria da empresa no Brasil, a gente confunde pessoa jurídica, sociedade com atividade empresarial. Então, calma, porque a gente tem que algumas coisas desconstruir conceitos e outros, na verdade, conceituar da forma correta. Aqui no Brasil, a gente confunde essa questão de pessoa jurídica, de sociedade, com atividade empresarial. Calma, nós temos sim pessoas jurídicas, nós temos sim sociedades, nós temos sociedades empresárias e nós temos sociedades não empresárias. Ah, mas por que a lei faz essa diferenciação? É o tema da nossa próxima aula. A lei separa as atividades empresariais das não empresariais, em razão aqui de alguns termos, alguns atributos que eu vou deixar para a próxima aula para não confundi-los. Aqui eu também acabo anotando como uma atividade de forma coletiva e não empresarial a questão da sociedade simples. Poxa, mas a gente não sabe o que é sociedade simples. Sociedade de 2 advogados, sociedade de 2 médicos. Eles estão ali fazendo uma sociedade, é uma pessoa jurídica, mas eles não estão exercendo uma atividade empresarial. Na próxima aula eu vou desmistificar. Professor, Oi. para abrir uma empresa individual, beleza. Só que eu tenho uma marca. Eu tenho que ir num cartório registrar essa marca também? Ou dentro do próprio MEI, como tem lá o nome fantasia? Porque dentro do MEI você consegue colocar quando você abre.
Sim, mas né? veja lá, A gente tem que registrar, né? são institutos diferentes. Vamos por partes. Então lá, você está me dizendo do MEI. O MEI é uma pessoa jurídica, é um exercício individual da atividade empresarial. Até aqui você sabe. Aí você veio lá e me disse, poxa, mas eu tenho uma marca. A marca está englobada aqui na minha pessoa jurídica, eu já tenho proteção para ela? Não, porque a marca vai ter um instituto próprio, vai ter registro para isso, vai ter lá a questão de patente, uma série de outras coisas que vai envolver aqui a questão da marca. A questão do nome empresarial, você não, na verdade você falou em nome fantasia. Eu vou te dar duas ideias que a gente também vai conversar, não hoje, mas aqui nesse semestre. A questão do nome empresarial e a questão do nome fantasia. Todas as atividades empresariais vão precisar de um nome empresarial. Quando eu estou falando em nome empresarial, seria a mesma coisa do meu nome civil, Juliano Micheletson Sim. Então, esse é o nome que está lá na minha certidão de nascimento, que está lá no meu registro, no meu RG. Quando a gente está falando em nome fantasia, a gente fala muito isso aí na atividade empresarial, nós estamos pensando no formato como aquela empresa, como aquela atividade quer ficar conhecida no mercado. Seria o que para a pessoa física é o nosso famoso... o nome empresarial seria... É que assim... deixa eu só falar. Quando nós estamos pensando em pessoa física, o apelido seria a mesma coisa o nome fantasia. Quando você me coloca lá, nome empresarial é a mesma coisa que razão social, vou dizer duas coisas para vocês. Neste momento, veja, estou gravando isso, né? O Brasil está vendo. Dia 22 de 3 de 2021, neste momento eu deixo você fazer essa correlação. No caso do MEI, depois, a hora que a gente for conversar sobre ele, vocês vão ver que essa saída, esse subterfúgio de colocar o CPF do lado do nome é para poder identificar, é para poder separar aqui a questão do nome empresarial sem uma vasta busca lá na junta comercial. Mas só voltando aqui. Neste momento do ano e da matéria, eu estou deixando vocês fazerem equivalência de nome empresarial igual razão social. No momento mais para frente, eu vou mostrar para vocês que nome empresarial é um pouquinho diferente de razão social. Combinado? Combinado. Então, Mas quando a gente pega o cartão do MEI, é diferente de um cartão do CNPJ, do LTD, IME ou SA. Porque até a atividade cadastrada no próprio natureza jurídica é empresário individual. Então, vem o nome da pessoa. Já quando você é SA, LTDA, já tem outras nomenclaturas que você pode abrir filiais, né? Abrir outras produções dentro dela mesmo. Já no MEI, não. É somente a pessoa física que se tornou um empresário jurídico. é isso mesmo. Não perca minha aula sobre MEI que eu vou fazer. Eu gosto bastante de, como dizia minha velha avó, de contar causos. E quando eu for contar aí, quando a gente for conversar sobre o MEI, eu vou contar um caos para vocês. E nesse caos que eu vou estar contando, eu vou conseguir fazer toda essa explicação que você está pertinentemente colocando, que é absolutamente diferente da LTDA, é diferente do empresário individual, é diferente da SA. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Então, guarda todos esses apontamentos que estão corretos, sim. É isso mesmo, sobre isso que a gente vai estar conversando nas próximas aulas. E a gente tem que conseguir aqui, depois desse semestre, fazer essa diferenciação que você já está apontando aqui para nós. Poxa vida, mas quando é MEI, eu consigo verificar que o instrumento aqui, o documento que dá abertura é diferente do que o documento, por exemplo, de uma Eireli. É diferente do documento aqui de uma sociedade limitada, uma LTDA. É diferente de uma sociedade anônima. Então, a gente tem que conseguir, ao longo aqui desse semestre, identificar e separar todos esses conceitos. Mas a gente vai devagarzinho aqui colocando. A gente ainda está na parte inicial, antes de chegar no conceito de empresário. Eu acho que daqui se eu não estou, como dizia a minha avó, se eu não estou antecipando nada, eu acho que a gente gasta ainda 1, 2, 3. Na quarta aula, daqui para lá, a gente vai estar falando sobre MEI. Acredito eu, se eu não estou me antecipando aqui. Mas guardem que essas observações são muito boas.
Condições para o exercício da atividade empresarial. É claro que o direito empresarial ia se basear no direito civil. Né? Por que a gente faria condições diferentes para o exercício da atividade empresarial, diferentes daquelas do direito civil? Então veja que eu até transcrevi entre aspas, mas isso aqui vocês já são doutores nisso. Podem exercer atividade de empresário os que tiverem em pleno gozo da capacidade civil, evidente, e não forem legalmente impedido. Na verdade, isso aí é a capacidade plena da pessoa. Né? Se eu estou com a minha capacidade civil boa e não possuo nenhum impedimento, eu posso exercer atividade empresarial. E eu listo aqui seis possibilidades de eu estar apto aqui para exercício da atividade empresarial, desde que eu esteja em gozo da minha capacidade civil e não esteja legalmente impedido. Então, o primeiro critério aí que me libera para o exercício da atividade empresarial de forma individual, então eu mesmo vou ser o empresário, é os 18 anos, né, maioridade. Então, aqueles que chegam aos 18 anos após a data do seu aniversário estão aptos para o exercício da atividade empresarial. Ou, pode ver que eu coloco um ou ali, eu não escrevi o nome do bendito instituto para verificar se alguém já me ajudava ali, né? Ou concessão pelos pais por instrumento público. O que é isso? Concessão dos pais por meio de instrumento público? Antes dos... Isso, parabéns, Fernando, isso mesmo. O maior de 16 e menor que 18, né? Porque os 18 ele se torna apto para a vida civil. Então, o menor de 18 e maior que 16, os pais podem comparecer lá no cartório por meio de um instrumento público promover a emancipação desse caboclo. É a emancipação civil. Para os atos da vida penal, criminal, ele ainda continua sendo semi, né, ou inimputável, não sei como é que tipo de crime que ele possa vir a cometer. Inclusive aqui dentro do direito empresarial, os doutrinadores discutem aqui como sendo uma lacuna legal, né? Por que uma lacuna legal? Aos maiores de 16 e menores que 18, você consegue se tornar empresário ali pelo que a gente vai ver, ou pela emancipação. Porém, se você cometer um crime falimentar, pelo direito penal, você não pode ser ainda imputado, porque você ainda não possui a maioridade penal. É uma longa discussão, mas é uma discussão filosófica que não é para hoje. Isso aí eu vou deixar para o Givago trabalhar com vocês mais para frente. Olha lá, se os senhores contraírem núpcias contra alguém, também se tornarão aptos ao direito empresarial, considerando mais que 16 e menor que 18. Por quê? 18 você já se torna automaticamente apto. Pelo exercício do emprego público efetivo. Eu acho um pouco difícil isso hoje em dia acontecer, né? Maior de 16 e menor que 18 ter um emprego público efetivo, mas a lei veio aqui e resguardou. Se isso acontecer, você vai estar automaticamente apto ao exercício da atividade empresarial. Colação de grau em curso de ensino superior. No passado isso era um pouco mais distante. Hoje não tanto, né? Porque nós temos aí cursos tecnólogos. Vamos agora. Estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Retomamos, né? Acho que levamos um tombaço aí, mas acho que agora reconectou.
Voltamos, né? Meu Deus. Eu fiquei pensando, só falta não voltar, mas voltou, está ótimo. Então, retomando aqui a nossa conversa. Eu estava dizendo que quando você. Eu vou falar o item 3 novamente, que eu não sei se vocês ouviram, né? Que quando você exerce o exercício do emprego público de forma efetiva, te torna apto ao exercício da atividade empresarial. Eu acho isso um pouquinho difícil hoje em dia. Deixa eu só aceitar aqui as pessoas. Poxa vida. Te juro que eu não entendi. O exercício de emprego público efetivo? Eu não entendi. Mas se você trabalha no público, por exemplo, seja ele qualquer. Você presta um concurso público e entra. É isso que eu estou entendendo. Como é que você pode se tornar um empresário? Ah, entendi. Eu achei que você estava falando outra. Eu achei que você ia fazer o contrário da pergunta. Pera lá. Quando nós estamos falando aqui em atividade empresarial, você tem razão quando você faz exatamente a sua colocação. Pera lá. Mas a pessoa passou num concurso público, ela tem que prestar expediente ali num determinado horário. Como é que ela vai exercer a atividade empresarial? Você está corretíssimo na sua colocação, mas nos próximos slides a gente vai conversar sobre os impedimentos para o exercício da atividade empresarial, pelo menos de forma individual. Você tem razão com relação à sua colocação, mas nós vamos ver que a lei se preocupou em indicar aqui alguns entes que realmente estão proibidos. Nesse caso aqui, nós não, né, o legislador não imaginou, nós não estamos aqui discutindo se ele vai ter que cumprir o expediente ou não vai ter que cumprir o expediente. Você tem razão na sua colocação, mas a sua colocação a gente vai usá-la, nós vamos utilizá-la na proibição para o exercício da atividade empresarial. Aqui eu estou pensando ao contrário. Eu estou pensando que pelo exercício do emprego público efetivo, então eu consegui comprovar o meu exercício aqui do emprego público, eu me torno apto a exercer uma atividade empresarial de forma individual com menos de 18 anos. Não quer dizer que eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Será acertado isso? Muito, muito bem colocado. Com menos de 18 anos? É isso? Com menos de 18, porque o 18 é o meu número 1. Se eu tenho 18, eu estou livre, né? Se eu não possuo nenhum impedimento, aqui a gente está olhando quem pode, ainda de regra geral. Se eu fiz 18 anos, eu posso exercer atividade empresarial. Regra geral, claro que a gente vai ver os impedimentos daqui a pouquinho. Colação de grau em curso superior, hoje com os cursos tecnólogos, acontece da pessoa ter lá 16, 17 anos e colar grau. Então, com a colação de grau ela se torna apto para a vida civil. Pelo estabelecimento civil ou comercial, ali o comercial está com 2 M, tirem um M, é um só, né? Ou pela relação de emprego. Aqui, na verdade, o item 6 ele faz parte do item 5. Veja que eu estou colocando aqui. Desde que em função deles, menor com 16 anos completos tem economia própria. Então, quer dizer, na verdade, maior que 16 e menor do que 18, de que esse indivíduo ele consiga se sustentar, ele consiga, por meio ali do seu trabalho no seu estabelecimento civil ou comercial, tirar o seu sustento. Se uma dessas hipóteses acontecer, regra geral, de maneira bem ampla, nós estaríamos permitindo o exercício da atividade empresarial. Isso aqui são permissões, mas agora nós vamos às proibições ou impedimentos que eu acho que seria o mais adequado aqui, ó. Pessoas impedidas de exercer essa atividade empresarial. Quem que não pode? E agora que a gente tangencia a sua colocação. Os agentes políticos. Só que os agentes políticos aqui, a lei vem e coloca de forma um pouco mais restritiva. Então, a lei pretendeu preservar aqui a liberdade e o status político para o exercício de suas funções. Um pedido de falência, por exemplo, poderia ter um reflexo sobre a comunidade geral. Eu vou exemplificar, né, me perdoe se alguém conhecer, mas a questão aqui pelo menos é a última falência que eu me recordo aqui de Maringá, o Diário, né, o que sofreu o processo de falência e depois não conseguiu se recuperar, faliu. Então, vocês já imaginaram se o Diário fosse de propriedade de um juiz, por exemplo, e ele tivesse, né, nem dá, ó, pode ver que já a questão da magistratura, dos membros do Ministério Público, eles já são proibidos pela própria lei específica da magistratura. Mas
Entendem o porquê que existe esse proibitivo, essa proibição? Porque você imagine para um juiz exercendo ali a atividade empresarial de forma individual, não como cotista, não como sócio, mas sim como titular, e sofrer a falência. Quer dizer, não fica bem, quer dizer, pode trazer aí duplo entendimento, pode trazer aí problemas. Então, por isso, a lei vem e coloca os magistrados e os ministérios públicos como impedidos do exercício individual da atividade empresarial. Pode ser sócio? Sócio, até um bebê de 6 meses de idade pode ganhar cotas, gente, de uma determinada sociedade. Por quê? O sócio só quer dizer que ele é dono de um pedacinho, não quer dizer mais nada. Então, cuidado com essa minha colocação, porque a gente vem de uma teoria da empresa tardia, com alguns pré-conceitos prontinhos e que a gente se tropeça quando a gente faz essas colocações. Então, aqui eu estou falando de atividade do exercício empresarial de forma individual, de forma sozinho. Juiz não pode, Ministério Público também não pode, e veja que eu faço a anotação ali, ó, deputados e senadores. Eles podem, mas eles não podem negociar com a administração pública. Porém, embora não haja uma proibição legal, moralmente, penso eu e a maioria aí da população, de que não é correto. Moralmente, dentro do direito, nem tudo que é permitido é moral. Isso é uma longa discussão. Pois não. Professor, mas a questão de ser sócio só de uma parte, no caso, seria sócio. Tem um certo tanto que ele pode ser sócio, tipo até 70% ou 80%, porque ele pode ser sócio de 99,99% de uma empresa, vamos supor assim. Eu concordo, mas o que a lei se preocupou? Por isso que eu digo que algumas coisas a gente tem que olhar qual foi a preocupação legal. A lei se preocupou aqui na preservação da figura dessas pessoas. Como assim na preservação da figura dessas pessoas? Eu posso ser sócio, por exemplo, aí da UniFCV com 99%, mas eu posso, como sendo sócio de 99%, não trabalhar aí, concorda? Posso não administrar, posso nem colocar o meu pé aí, posso apenas receber o que é da minha parte de direito. Digamos que a UniFCV sofre ali falência, ela foi mal administrada, não deu certo, fechou. Poxa, vai ficar feio para o Juliano. Ah, mas eu era só sócio, concordam? Agora, eu, Juliano, não posso, se fosse juiz, por exemplo, né, magistrado, eu não poderia exercer a atividade empresarial de forma individual. Como assim de forma individual? Como empresário individual. Sabe por quê? A gente vai conversar aqui 2 aulas com o empresário individual. É ele mesmo que tem que ir lá fazer os negócios. É ele mesmo que tem que ir lá colocar a assinatura dele. Como é ele mesmo, eu faço gancho ali na colocação da colega e pergunto para vocês, como é que eu posso, como juiz, né, eu sou concursado, eu tenho que prestar expediente, tenho que inclusive prestar contas ali do meu tempo. Como é que eu posso me ausentar ali dentro do tempo que eu tenho que estar trabalhando? Como é que eu posso me ausentar para ir, por exemplo, na junta comercial, para ir em uma audiência trabalhista? Então, são por essas proibições, são por essas questões de que esses indivíduos estão excluídos da atividade empresarial de forma individual. Mas, porém, como sócio, não impede deles ter ali 99% das cotas. Querem ouvir, quer dizer, não é nem o momento adequado, mas eu falo, depois eu volto e costuro. O membro do Ministério Público ou o juiz pode ser dono, por exemplo, de uma Eireli, desde que ele não seja o administrador dessa Eireli. Mas o professor dele é dono sozinho. Não há problema dele ser dono sozinho. A lei aqui não quis resguardá-lo quanto propriedade. A lei quis resguardá-lo quanto pessoa que vai exercer a atividade empresarial. Eu posso ser dono de uma Eireli, 100% das cotas, mas eu não ser o administrador dela. Por que não? Porque eu não quero, porque eu não posso, porque eu não sei. Entendem? Talvez seja um pouquinho cedo essa minha colocação, mas só para poder responder às 2 indagações e não deixar pontas abertas nesse momento. Mas a gente volta, quando a gente for falar lá de Eireli, de empresário individual, eu vou lembrar de cutucá-los com a questão do juiz. Servidores públicos... Deixa eu só fazer uma colocação. Pode fazer. Por exemplo, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, todo mundo sabe que ele tem uma escola de direito, uma faculdade de direito. Tem lá no Nordeste e tem em Portugal.
E muitas vezes ele sai, algumas vezes foi reportado ele saindo daqui indo para Portugal. E isto a nossa lei não permite. Permite. Permite? Permite. Ele não poderia ser dono dessa escola de ensino se ele fosse empresário individual. Ah, por que não, professor? Porque a gente vai ver lá no empresário individual que é o próprio titular que exerce a atividade. Então, se o Gilmar Mendes fosse dono dessa atividade empresarial aí que você está me colocando como empresário individual, aí ele teria um impedimento. Por que ele teria um impedimento? Porque não daria, a gente teria um conflito de interesse dessas duas figuras, a figura do empresário individual e a figura do ministro Gilmar Mendes. Quanto sócio, infelizmente, ele pode ser sócio na quantidade, no percentual que ele conseguir. Mas, professor, o cara está se ausentando para ir para Portugal, o cara está se ausentando para dar aula. Daí, gente, é uma outra conversa. Dentro lá da magistratura, dentro lá do STF, deve ter um cargo, um quadro de horários, de metas e de uma série de coisas que, desde que ele esteja dentro desse quadro, né, que obviamente no direito brasileiro, aqui no nosso país, isso é bem, penso eu, que isso é bem mais folgado do que a gente pensa, ele pode sim estar fazendo o que ele quiser da vida dele, desde que esteja dentro desses compromissos. Agora, é uma coisa que eu posso dizer para vocês na minha breve experiência ali como juiz leigo no juizado. O juiz, ele não faz as coisas sozinho, gente. Ele tem uma grande equipe, que é chamada equipe de gabinete, tem os juízes auxiliares, os juízes substitutos, ou seja, um monte de gente trabalhando junto com ele. Ah, mas é um entendimento dele. Claro que é um entendimento dele, mas é uma equipe gigantesca que fazem esses processos andarem, que dá despacho, que faz uma série de coisas que a gente, quando está aqui do lado de cá como advogado, a gente fica imaginando por que o juiz não profere logo essa despacho, essa decisão. Não é bem assim. Então, quando você passa para o outro lado da mesa, você vê que, rapaz, como é que eu posso aqui, né, quantas sentenças eu consigo fazer por dia? Não é Ctrl+C, Ctrl+V. É da parte do direito, mas da parte da análise dos fatos e das provas, demanda tempo e a sentença tem que ser bem fundamentada, principalmente em se tratando de uma sentença de cível que tem que ter relatório, fundamentação e dispositivo, porque senão é uma sentença nula, gente. Isso aqui vocês vão estudar ainda em processo. Aqui, ó, vamos, senão a gente não termina. Já vamos gastar um tempinho a mais hoje, não tem problema. Servidores públicos, que eu acho que vai de encontro de, né, vai trombar com o que você estava me colocando ali, ó. Os funcionários da Fazenda, os oficiais militares e os militares em geral. Mas por que esse pessoal está impedido de exercer a atividade empresarial de forma individual? Já imaginou um policial militar em serviço, tendo que sair para assinar uma documentação, fazer alguma coisa aqui da atividade empresarial? Não daria certo, é a questão do conflito de horário, conflito de interesse. Então a lei veio e disse, olha, esse pessoal está impedido de exercer a atividade empresarial de forma individual. Posso ser sócio, posso ser cotista? À vontade. Você não pode exercer a atividade empresarial você mesmo de forma individual, porque você já tem outros compromissos. Os falidos. Ah, mas quem são os falidos? São aqueles considerados falidos através do processo falimentar. Gente, vocês vão estudar isso lá na frente, mas a pessoa que judicialmente foi considerada falida, enquanto ela não passar pelo processo de recuperação, né, de reabilitação, ela não pode exercer atividade empresarial de forma individual, ela mesma. Pode ser sócia? Sócio você pode ser de qualquer coisa, desde que seja lícito. Você não pode, tem aqui alguns proibitivos para você exercer a atividade de forma individual. Os condenados por crime previsto na lei falimentar, ou seja, se dentro ali do processo de falência. Então, pois não. Agora você me deixou com uma dúvida. Nesse caso, suponhamos que um prefeito ele tem uma pessoa jurídica, ele é sócio administrador. Ele ganhou uma licitação. Um prefeito tem uma pessoa jurídica, ele é o sócio administrador? Exatamente. Tem certeza Nesse caso, ele tem uma licitação nessa prefeitura. Tem certeza que ele é o sócio administrador? Mas ele pode ser o sócio administrador ou não poderia ser?
Ele teria impedimento, né? Porque se ele é o sócio administrador, como é que ele vai dar É por expediente? isso que existe certidão negativa quando vai fazer uma licitação. Para você, porque veja, como é que ele vai dar expediente e vai administrar a empresa? Agora, sócio ele pode. Só esse sócio administrador que acredito eu que tenha incompatibilidade, porque você não pode exercer as duas coisas. Não vai ficar bem. E outra coisa, ele se ainda que não haja esse impedimento, ele está impedido de contratar com a administração pública, porque é conflito de interesse, gente. Se eu sou prefeito e eu sou titular aqui ou de uma atividade empresarial, você tem dúvida que eu vou querer que a minha empresa ganhe? Não dá. Não dá. Que aqui, quer dizer, aí a gente vai entrando em outras searas, como lá a lei de licitações e outras coisas que vai proibindo, né? Vai tomando cuidado para que isso não ocorra. Como dessa forma que a gente está colocando. A gente vai ver isso. Mais uma perguntinha Pode falar. sobre o sócio administrador, tá? Então, no contrato empresarial, aquele que for no contrato descrito como o administrador responsável, ele é o responsável pelo trabalho propriamente dito da empresa perante a lei? Não é do trabalho propriamente dito. Quando a gente está falando, veja, você colocou assim para mim. Do trabalho que eu quero dizer é o seguinte, do trabalho que eu quero dizer das atividades da empresa. Quando a gente, veja, eu não vou nem falar de sociedade, que é o segundo semestre. Então vamos pensar aqui, o Cristiano está falando em Receita Federal também. Mas quando a gente está pensando aqui na Eireli, por exemplo, a Eireli é um único titular. Já ficou pacífico, que depois a gente vai conversar, e que a Eireli, ainda que em tese poderia ser o titular de uma pessoa jurídica, aqui no Brasil vai ficar só mesmo para pessoa física. Quando a gente coloca um administrador diferente do seu titular, como assim diferente do seu titular? Eu sou o dono da Eireli, eu tenho 100% das cotas. Ué, mas eu posso colocar alguém para administrar a minha Eireli? Posso colocar um administrador. Quer dizer que essa pessoa vai fazer o quê? Essa pessoa vai responder ali pelos atos de administração desta Eireli. Então, são coisas um pouquinho diferentes, mas tem tudo a ver com o que você está colocando. É que são realmente conceitos novos e que a gente vai colocando um a um, e que nesta aula de hoje, ela é uma aula introdutória. Então, a gente quer realmente já responder e fazer algumas indagações, mas ainda está faltando alguns conceitos, alguns esclarecimentos aqui. Mas pode ir colocando que não está errado não. A gente vai elucidando, mas eu acho que a gente vai ter que voltar nas próximas aulas, costurando e respondendo por uma segunda vez todas essas indagações para que as respostas ou o nosso raciocínio possa ficar completo, né? Porque se a gente for respondendo tudo de quadradinhos em quadradinhos, talvez a gente não tenha uma compreensão do todo e daí não é legal a coisa. A gente tem que entender o todo, mas corretíssimo, podem fazer todos os apontamentos que eu vou tentando responder de forma ainda que seja superficial, mas depois eu vou me lembrando nas próximas aulas, ou vocês podem ir me lembrando também, e a gente vai retomando e vai costurando isso, porque nós temos que sair daqui dessa disciplina com esse conhecimento. Só me esclarece uma coisa, nós estamos aqui, pessoas exercer atividade, pessoas impedidas de exercer. Nós estamos falando aqui das empresas. Tá? A empresa ela pode ser individual ou ela pode ser uma sociedade. Sim. Independente dos dois, é óbvio, individual por si só, todo trâmite jurídico e lei recai sobre aquela pessoa, aquele indivíduo. Isso, quando se fala sobre a sociedade. Tem algumas coisas, como o item D agora que a gente estava vendo na questão de condenado por crime falimentar, não dá para ser a pessoa jurídica, teria que ser a pessoa física, né? Eu não entendi, professor. A empresa está sofrendo um processo de falência. Ao longo desse processo de falência, por exemplo, o juiz mente. Eu sou o administrador. Eu sou intimado a apresentar um livro de registro. E eu sumo com esse livro. Eu coloco fogo, eu perco esse livro. E era minha responsabilidade. O que vai acontecer? Então, para ocultar uma prova ali no processo falimentar, eu cometo um crime. E que eu vou responder por esse crime aqui dentro do processo de falência. Se eu for condenado por este crime de sumir com o livro, veja que não é o crime ali lá do processo penal, mas sim um crime falimentar, eu não poderei exercer de forma individual
a atividade empresarial, enquanto não houver o decurso de 5 anos ali da punibilidade e eu participar ali da reabilitação para que eu possa voltar a exercer a atividade empresarial. Entendem? Então, correta a sua colocação. É que tem alguns impedimentos aqui que vai se estender à pessoa jurídica e outros que vão ficar realmente às pessoas físicas. A letra E também. Os penalmente proibidos. O que seria uma proibição penal? Eu sofri um processo criminal, um processo penal, e no bojo ali da sentença o juiz cassou o meu direito de exercer a atividade empresarial. Veja que não tem nada a ver com processo de falência nem com crime falimentar. Tem a ver com uma situação aqui, a gente está colocando uma hipótese, teríamos que exemplificar. Você vai dizer, mas seria a cassação da sua carteira da OAB? Não, porque o advogado ele não é empresário, ele é considerado atividade intelectual não empresária. Teria que ser uma outra profissão exercida de forma empresarial e que houvesse ali por meio de um processo penal, de um processo criminal, a suspensão ali do direito de exercício daquela atividade empresarial. Então, enquanto permanecer suspensa aquela licença, por óbvio que a pessoa não poderá exercer atividade empresarial. Nós temos aqui mais algumas atividades empresariais que decorrem de autorização específica, eu só vou nominá-las. Atividade securitária, então quando você quer abrir uma seguradora, não é simplesmente ir lá e abrir, tem lei específica, precisa de autorização governamental, precisa ter uma habilitação especial, na verdade. Atividade financeira, né, os bancos e factoring, uma série de outras coisas. Transporte rodoviário de bens, serviços de vigilância e transporte de valores e administração de grupos de consórcio. Ali eu coloco na frente o número das leis, todos esses casos necessitam de habilitação especial. Isso aqui depois eu dou uma olhadinha para a gente poder caminhar aqui, que eu não quero deixar essa aula parada no meio. Os estrangeiros, então aqui os estrangeiros podem exercer atividade empresarial de forma individual, eles não estão proibidos, mas nós temos aqui algumas regras próprias. Se for a questão de exploração de lavras e recursos minerais ou aproveitamento de potencial de energia hidráulica, não é possível. Então isso aqui existe uma proibição. Se ele for não naturalizado e o naturalizado com menos de 10 anos, não poderá participar ali de forma, pelo menos individual, da empresa jornalística, radiodifusão sonora, sons e imagens. Aqui foi pensando na questão da formação intelectual da população. Só ver uma coisa. Meu Deus, não, mas eu quero terminar isso aqui hoje. Aspecto objetivo. Isso aqui a gente já falou um pouquinho lá para trás, né? O aspecto objetivo é a questão do estabelecimento, que eu até disse para vocês que o estabelecimento empresarial é tratado como um todo, e em sendo tratado como um todo, nós vamos depois numa aula oportuna verificar se a gente pode desmembrar, se a gente pode fracionar, se existe tratamento diferenciado para algumas coisas. Regra geral, quando a gente se refere a estabelecimento empresarial, aspecto objetivo da teoria Jeschini, nós estamos pensando aqui em um todo, que vai de encontro com aquela pergunta feita ali da questão da marca, da questão do nome, tudo isso aqui pode fazer parte de um estabelecimento empresarial. Pode ser fracionado, pode ser negociado, vai depender do caso concreto. E caminhando para o final aqui da nossa conversa de hoje, pensando em natureza jurídica da atividade empresarial, antes de eu fazer a pergunta definitiva, eu faço uma condução, né? Sujeito de direito da atividade empresarial, quem exerce essa atividade, sujeito de direito é o titular. Quem que é o titular da atividade empresarial? É o empresário, o sujeito. Isso aí está tranquilo. Objeto de direito, aquele que pode ser objeto de contrato, pode ser vendido, pode ser comprado. Nós estamos pensando em estabelecimento, pensando aqui em teoria da empresa. Então, se eu sei que o empresário é o sujeito de direito e o estabelecimento pode ser objeto, eu posso fazer a pergunta: qual é a natureza jurídica da atividade? Eu consegui falar para vocês qual é a natureza jurídica do titular, o dono é o sujeito de direito, o estabelecimento, o local, ele é objeto de direito, e qual é a natureza jurídica da atividade desenvolvida, então do vértice funcional. Então, aqui a gente não confundiria essa atividade nem com o objeto nem com o sujeito.
Chegando, eu trago aqui, depois vocês deem uma olhadinha, eu trago o conceito do Bulgarelli, o conceito do Requião, para a gente chegar aqui ao conceito que a maioria dos doutrinadores entendem, que a natureza jurídica da atividade empresarial, ela não é nem sujeito, nem objeto de direito. Ela possui uma natureza abstrata. Por que ela é uma natureza abstrata? Porque como ela é uma atividade economicamente organizada, com um fim próprio, lícito, com determinação específica em lei, eu não consigo classificá-la, né, a atividade, nem como objeto de direito, nem como sujeito de direito. Ela não consegue exercer, né, a atividade ela não exerce o direito por si só, e a atividade não pode ser objeto. Por quê? Porque ela engloba uma coisa muito maior, que traz aqui essa questão que talvez ainda falta um pouquinho aqui de conceito para nós, de atividade economicamente organizada, de fins próprios e de objeto lícito. Na próxima aula, quando eu for falar de atividade economicamente organizada, eu vou retomar essa questão da natureza jurídica da atividade empresarial como sendo natureza abstrata. Fiquem, por enquanto, com sujeito de direito, o empresário, objeto de direito, o estabelecimento, e a atividade empresarial, ou seja, qual é a natureza jurídica da empresa, lembrando que empresa não é local, e sim atividade, natureza abstrata. Mas por que é abstrata, professor? Porque ela é um conglomerado ali que engloba atividade economicamente organizada para fins lícitos, do modo correto, para se chegar ali a um determinado objetivo, determinado fim. Paramos por aqui hoje, para que a gente retome essa conversa na aula número 4, segunda-feira que vem. Combinado? Vou fazer a chamada agora. Deixa eu só parar a gravação. Espera lá.